Aí, ó, o famosinho a preferência aqui é minha, seu ordinário. Eu trabalhando aqui, rapaziada. Você, rapaz. Olha só, placa de pare, você me respeita, rapaz. Você que me respeita. Você me respeita. Você que me respeita, irmão. Não de mim não, irmão. Meus irmãos, é treta pesada do Bim Mendes, né? Acabei de ver aqui, esse trechinho que você viu, a gente vai ver completo. Ele entrou em treta aí com um motoboy e tá sendo bem comentado isso aí, né? Porque já é a segunda treta assim, uma em cima da outra. Já teve várias, né? Teve inclusive com o Brandon Godoy, que era membro da equipe, advogado, fez inclusive algumas matérias sozinho, que o próprio Bim Mendes colocou. Aí teve o caso com a esposa dele. Depois teve o caso de relacionamento, não de intimidade, certo, família? Tô dizendo isso para ninguém entenda mal. E agora teve recentemente uma treta com outro youtuber famoso, né, que fazia reacts do Bim Mendes. Eu entendi o lado do Bim Mendes porque o camarada, família, tava postando o vídeo inteiro, né? Vocês veem que quando eu faço algum react aqui, eu já pego cortes, né? Porque é sacanagem alguém fazer um conteúdo e você não vou fazer um react e aí passar o conteúdo do cara inteiro. Não, deixa com alguma parte interessante ali, faz o seu vídeo, né? Porque isso inclusive é permitido pela plataforma. Então você faz um reactzinho ali em cima, diz, ó galera, quem gostou, né, quem curtiu, vá aqui ó no canal e assiste. Eu acho que não custa nada você fazer isso, né? Mas o cara tava fazendo um react inteiro do vídeo do Bim Mendes. O Bim Mendes foi de 8 a 80 também, enfim, né? Eu preferi não comentar aqui porque isso é uma coisa interna, eu acho que não vai mudar a vida de ninguém aí, só diz mais desrespeito aos dois, né? Então eu não me meto, eu não gosto de fofoca nesse canal. Eu só falo quando o caso que aconteceu traz uma reflexão para nossa própria vida, pode servir para você, inclusive para você aprender a lidar melhor com isso. Então eu trago. Então é o caso aqui, né? O Bim Mendes estava rodando com o carro dele, né? Acho que ia levando o filho para algum lugar ou voltando para casa. E aí o motoqueiro parece que invade a mão. O Bim Mendes se irrita, né? Sai lá para tretar com o cara. Vamos ver aqui o vídeo completo, que inclusive eu olhei lá no canal do próprio Bim Mendes, não tinha encontrado. Mas tá aqui, né? Vamos ver juntos aqui, ó. Vamos lá. Aí, ó, o famosinho a preferência aqui é minha, seu ordinário. Eu trabalhando aqui, rapaziada. Você, rapaz. Olha só, olha só que capacitado. Olha só que maluco. Aí, rapaziada, galera, aí, ó. Eu trabalhando aqui, ó, nas entregas aqui, ó. Você avançou, e vem aqui trabalhando. Eu avancei o quê, irmão? Presta atenção. Vira homem, rapaz. Respeita quem tá trabalhando. Só aí, ó. O famosinho da internet aí, ó. Avança a parada obrigatória. Avança, cadê parada obrigatória? Cadê parada obrigatória? Me mostra a placa de pare. 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 Você me respeita, rapaz. Você que me respeita. Você me respeita. Você que me respeita, irmão. Não de mim não, irmão. Presta atenção, irmão. Pega sua moto, vai embora. Eu tô tentando, mas esse maluco não deixa. Calma. Esse maluco não deixa eu ir embora. Tá bom, mas eu não vi a cor, não vi o pare, eu vim embora. Aí ele quer me bater? Aí ele quer me bater? Não dá o direito. Eu vou te processar, ô seu maluco. Você me agrediu. Você me agrediu. Calma. Você me agrediu. Você meteu a mão no meu celular. Ei, calma, para. Bom, família, então é isso aí. Antes que venha alguém, né, eu tenho uma análise profunda para fazer disso, alguns pontos que tenho certeza que muitas pessoas podem até discordar, mas é a realidade. Mas antes de falar, antes que venha alguém e diga, será que isso era o Bim Mendes mesmo? Era sim o Bim Mendes, tá certo? Ele mesmo já fez um vídeo para um portal de notícia, né, de informação aqui, e disse que era ele mesmo. A gente pode ver aqui, ó. Vamos lá, vamos ver aqui. Então, esse vídeo aí sou eu mesmo. Eu estava com meu filho de 5 anos dentro do carro. De repente, um motoqueiro com comportamento completamente intimidatório avança o cruzamento, parte para cima do meu carro, xingando todo tipo de palavrão possível e com comportamento intimidatório, inclusive enfiando a moto dele para cima do meu carro. Meu filho de 5 anos estava no carro e eu sou pai e farei tudo quanto for necessário para defender a integridade dos meus filhos. Não me arrependo, faria exatamente novamente a mesma coisa. Como pai, eu sou responsável por garantir a segurança, a integridade dos meus filhos e ninguém vai ameaçar filho meu, integridade de filho meu, sem que eu dê a devida resposta. Sou eu mesmo,
E, enfim, é isso. Pediram o meu pronunciamento aqui para a página. A pessoa do vídeo sou eu mesmo. Sou eu mesmo e faria exatamente tudo como fiz novamente. O carro aí, ó, que tá mostrando que tá dentro do carro, é o cara que tava passando na hora, viu acontecendo e conseguiu filmar exatamente na hora que ele pega e toma o telefone da minha mão e me agride. Ele me deu um murro na cara, um murro na boca e... eu fiz cirurgia há pouco tempo no pé, tava com o pé quebrado, tive que correr dele, entrar pra dentro da casa dos outros. Eu tenho um vídeo de eu me refugiando na casa dos outros, por causa desse maluco, doido da cabeça, entendeu? Vamos voltar pro vídeo. Eu tenho duas opiniões, né? Na verdade um complementa a outra, certo? Que é da física e o espiritual envolvendo aí, porque eu consigo até ver o espiritual aí nesse caso, na vida do Bim Mendes, certo? Inclusive espero que esse vídeo chegue até ele. Primeiro, você sabe que existe motorista e motoqueiro que são folgados, né? Tanto um lado como o outro. Eu, graças a Deus, eu tenho carro e moto, então eu tô dos dois lados. Aqui, inclusive, eu me machuquei de moto, né? Como vocês sabem. Tanto ando muito de moto, como ando muito de carro. Então eu vejo que existe extremos nos dois lados. Vejo que tem uma galera nova, né, que é entregador, que bota pra torar, não respeita nada, bota por cima, parece que é eles que atropelam a pessoa. Como também tem carro que bota por cima. A gente não viu porque a treta já começa no meio dela, né? A gente vê que tem um corte ali também. O motoqueiro diz que o Bim Mendes foi pra cima dele, né? Mas a gente não vê essa parte. Ele fala até que teve que se esconder, né? Em uma casa, entrar em uma casa, enfim. A gente não vê isso, vê com cortes ali. Não sei se vão soltar depois. Se soltar, tiver mais imagens, muita gente tá dizendo: eu quero ver o vídeo do motoqueiro inteiro e não sei o que, o vídeo do Bim Mendes. Se chegar mais imagens, a gente faz um react. Mas com essas que tem agora, há dois pontos aí. Que uma eu considero o maior erro do Bim Mendes, certo? E que quebra um pouco o próprio argumento dele. Porque, veja, se o motoqueiro tava errado e ele tomou essa fechada do motoqueiro, né, e o cara depois foi esculhambar ele, é claro que ninguém tem sangue de barata. Vamos se pôr no lugar do cara. Imagina, você tá com seu filho, né? O cara entra, te dá uma fechada ali, você tem que frear bruscamente, isso já irrita, e o cara ainda não satisfeito vai te xingar na frente do seu filho. É óbvio, né? Não venha me dizer: ah, não, eu faria diferente. Conversa, né? A não ser que você tenha muito sangue de barata. A pessoa quer ir pra cima mesmo, quer resolver a parada, que é o que não bate com o argumento do Bim Mendes. O Bim Mendes disse que fez isso por causa da integridade do filho dele. Mas todo mundo sabe que entrar em uma treta com um desconhecido, ninguém sabe de onde vem, né? Ainda mais na maioria das cidades, muita gente coloca aquela, né, aquela bolsinha do iFood, de entrega, etc, diz que é entregador e na verdade está fazendo assalto. Se Deus que livre, né, o Bim Mendes de uma situação dessa, fosse um caso, um cara que estava ali indo fazer um assalto, tá armado, ele vai para cima, o filho dele hoje ficaria sem um pai. Então, eu não sei se o Bim Mendes fez isso no calor, né, do momento. Se foi o caso, eu acho que, né, tá perdoado isso. Porque ele é um cara muito inteligente, muito preparado, muito racional. E o erro não tá nem na ação. Porque, como eu digo, o homem é um momento. Pode ser que ele se irritou, viu ali o cara xingando ele na frente do filho. Se fosse eu, talvez tivesse feito até pior. Se fosse você, talvez tivesse feito até pior. Ele vai pra cima do cara. Beleza, a gente entende. Mas o que eu acho errado aí na situação é ele dizer: não, fiz e faria de novo, né? Se ele pensar sobre isso, olha, tava com o filho no carro, ele não deveria entrar em conflito, né? Porque se o cara tá botando a moto pra cima, se o cara tenta sair com o carro mesmo, vai em uma delegacia ou liga pra delegacia e deixa a polícia resolver, porque poderia ser um cara armado ali, causando um motivo, né? Procurando um motivo pra fazer um mal à vida dele, né? E aí o que é que o filho dele ia ganhar perdendo o pai? Então tem esse ponto aí que é o lado físico. Então, Davi, você está dizendo que o Bim Mendes está errado. Não, eu estou dizendo que qualquer um de nós poderia fazer a mesma coisa no calor do momento, por ter sido xingado na frente do filho, um cara que atravessou, né? Se o que o Bim Mendes está dizendo é fato, que eu acredito sim no Bim Mendes. Então o cara fecha ele, ainda não satisfeito, começa a esculhambar o cara. Ele perde as estribeiras, vai para cima do cara, mas depois de um momento que se acalmou, poderia dizer: olha, eu fiz errado, não recomendo que ninguém faça isso. Se fosse agora, vendo a situação já com a cabeça fria, que eu não sei, né? Não me parece que ele estava fazendo o vídeo de cabeça fria, foi o que eu vi nas imagens, parece que ele está ainda revoltado com a situação, né? Então, se foi isso, tá explicado, né? Porque não é lógico uma pessoa tão inteligente como o Bim Mendes, de repente, né, falar e agir assim, o que faz com que ele perca muito inscrito. Isso é um fato, né?
Até porque quando qualquer pessoa começa a se destacar, tem sempre as pessoas que têm inveja e ficam torcendo para a pessoa se ferrar. Ainda mais quando é uma pessoa como o Bim Mendes, que está crescendo sozinho. Ele não está pegando carona em ninguém, ele não está se apoiando em nenhum lado político, nada. O cara chegou do nada e está crescendo do nada. Simples assim. Com seu próprio esforço, caminhando com suas próprias pernas, que gera revolta. Muitas pessoas têm cargos ou são famosos porque chuparam algumas bolas no começo da sua carreira. Bim Mendes não foi esse cara. Ele foi sempre autêntico, fez o seu trabalho, fez a sua história. Graças a Deus está aí, né? Muitos canais hoje vivem de realmente fazer react, ou, como ele fala, parasitar o conteúdo dele, porque ele se tornou algo grande e chegou sem chupar ninguém, com o perdão da palavra. Qual é o lado espiritual aí? Na minha visão, não é que eu sempre olho o lado espiritual, vocês sabem, a gente tem inclusive um velho diário, que tem uma matéria que encaixa com o que eu vou falar aqui, que é sobre as novelas da Rede Podre. Tem uma novela antiga chamada Olho no Olho, que mostra que Brasília, os políticos de Brasília estão todos protegidos por demônios, porque seguem, cultuam as entidades demoníacas. Essa novela se chamava Olho no Olho, depois ela começa a sofrer censura e eles vão centralizando a coisa. Não é todos os políticos, é um grupo que está ali no meio e tal. Mas no começo mostra o aparelhamento do sistema e por que eles são tão poderosos e por que eles sempre saem imunes. Eu tenho uma matéria completa dessa novela, Olho no Olho, do nosso velho diário, que está disponível para você ainda em 10 vezes sem juros. Vale muito a pena. Ah, Davi, tá falando isso porque é para vender. Não, mas quem sabe, né? Quem adquiriu o conteúdo sabe que ali tem informações precisas sobre a espiritualidade e como ela age na nossa vida. Então tá lá ainda, recomendo muito a você. De acordo com essa matéria, se esses políticos, né, realmente têm essa proteção dessas entidades, eu noto na vida do Bim Mendes, na hora que ele começa a dizer que vai ser um político, né, eu acho que começou a desandar tudo a partir dali. O próprio Bim Mendes parece que colocou uma carga mais pesada nas costas e está sobrecarregado. Eu não vejo o Bim Mendes, até nessas novas matérias da Honda, com a mesma paciência que ele tinha antigamente. Eu acho que ele está ficando mais agressivo, eu acho que mostra isso nesse vídeo. Por mais que você também goste do Bim Mendes e acompanha o trabalho dele, sabe, né, que o quanto importante é, principalmente um cara que não tem o rabo preso com nada, nem com ninguém. E deve estar percebendo também que o humor dele, né, mudou. É como se ele tivesse com uma carga muito maior. E eu tenho certeza que isso chegou depois que ele disse que ia ser político, né, senador. Inclusive que eu torço muito para que ele seja. Eu já estava aqui pensando, se o Bim Mendes realmente vir como senador, eu faço campanha aqui de graça, né? Porque eu acho que precisa vir pessoas fora da bolha. Porque infelizmente o nosso jogo político, ele é de cartas marcadas. Ah, isso aqui vai ser isso, aquele vai ser esse. O Pablo Marçal mesmo, você gostando dele ou não, ele foi perseguido daquela forma por o Silas Malafaia por causa disso. Ele só, você vem aqui na minha casa, a gente fecha, né? Ou seja, fecha o quê? Ele ia dizer o que é que Pablo Marçal poderia concorrer ou não, para poder entrar no grupo deles. Aí Pablo Marçal disse, não, eu vou ser isso. E aí começou a ser atacado, né, por todos os lados, literalmente. Direita, esquerda, tudo atacando o cara. Se o Bim Mendes quer, de fato, ser um senador e ele não está fechado com nenhum dos lados, ele já está sofrendo os ataques de agora espirituais. E eu não tenho dúvida disso. E a gente consegue perceber nisso. Quem não tem sensibilidade nenhuma, é só o cara irritado, é muito estresse. Claro, a gente sabe que internet é estresse. Quanto maior a pessoa é e maior a gente fala em views, em tamanho de canal, e quanto mais ele cresce, mais responsabilidade vem, é um fato, né? Mas é impossível não notar, né, a carga espiritual que o Bim Mendes se encontra, né? Ele parece aquele cara que está ali se esforçando, dando tudo de si, mas que não vê o momento de dar uma descansada, dar uma parada e respirar fundo. Eu sinto isso olhando para ele, né? Aquele cara que parece uma panela de pressão pronto para explodir a qualquer momento. Eu vejo isso nele. E acho que essa carga aumentou muito, né? Até porque, se de fato os planos políticos, meus irmãos, são guiados pelo mundo espiritual, vinha um cara totalmente de fora, né? Sem estar enviesado, sem fazer parte de partido nenhum, de repente vem de fora, totalmente de fora, e entra no esquema, tá quebrando o jogo. Porque essa vaga que Bim Mendes com certeza vai assumir seria de alguma das cartas marcadas, que se o Bim Mendes entrar, não vai, né, seguir o mesmo jogo, não vai estar eleito ali. Então eu vejo por esse lado, sabe, meus irmãos? Então eu acho, principalmente quem gosta do cara, ore muito por ele, porque a carga é grande, né? E que ele perceba isso que está acontecendo e deixe de agir, né, no impulso, porque para mim me pareceu isso aí, né? Como eu disse, eu poderia até ter feito pior, você poderia até ter feito pior,
Mas depois que você está em casa, que você reflete sobre a situação, o que é que a pessoa tem que reconhecer? Porque é isso, né? A soberba, ela precede a queda, né? Então ele não pode ficar soberbo, principalmente agora, que é o momento que ele mais precisa do povo, né? Essa treta, inclusive, com esse YouTube, eu acho que poderia ter sido resolvida de outra maneira, né? Porque esse é o momento que o Bim Mendes, ele precisa de mais aliados, de mais pessoas, porque talvez Deus direcionou tudo na vida dele para esse momento. O momento que ele vai entrar na política, o momento que ele pode fazer realmente a diferença nas leis. Por mais que a gente não goste do Celso Russomano, por exemplo, eu particularmente, acho bom o trabalho dele, mas eu sei o quanto hipócrita é o Celso Russomano. É a minha opinião, não é de Bim Mendes, eu não conheço Bim Mendes, nunca falei com ele. A minha opinião. O Celso Russomano, que sempre viveu junto com políticos, com Edir Macedo, né? Ele fez a diferença quando criou o Código do Consumidor. Eu me pergunto, um Bim Mendes, o que é que ele pode criar, tanto na política? Um cara que vem lá de baixo, um cara que sabe o que é censura, o que é ser atacado, o que é ser o menor, né, na briga. Ele sabe o que é isso. Então é muito melhor a gente acreditar que um cara desse pode fazer uma diferença, uma lei que realmente muda, porque sempre foi assim. Vê doutor Enéas o que é que fez quando entrou. Escancarou hoje, todas as informações que a gente tem até hoje, embora a gente não tenha visto nenhuma lei que o Enéas realmente tenha aprovado, porque não tinha tamanho para isso, mas todas as explicações que ele deu, meu irmão, vão pendurar aí por décadas, vão servir. Inclusive quando a gente coloca vídeo aqui dele falando, parece que ele tá falando agora, parece que o cara tá vivo e tá falando do momento. Olha o legado dele, Clodovil, passou pouquíssimo tempo até ser ceifado, eu não tenho dúvida disso, mas veja o que é que ele falou. Olha, vamos diminuir o número de parlamentar, é uma jossa aqui, é uma bagunça, ninguém se entende. Então essas pessoas que vieram de fora, assim como o Bim Mendes quer fazer, elas marcaram história. Infelizmente partiram muito mais cedo do que deveriam, e é por isso que eu digo, ali, meu irmão, tem uma corja de demônio sim, na minha opinião. Não tenho medo de falar, o nosso cara é louco. Pode considerar assim. Mas eu pesquisei e estou falando baseado em mais de 20 anos de pesquisa. Tem uma corja de demônios ali que protege os seus. Que está ali, enraizada, para não deixar essa nação prosperar. Por isso é que eles têm tanto feriado aí, incentivando o povo a pecar. Cair em maldição. Enfim, meus irmãos, né? Espero que o Bim Mendes aí veja esse lado, esses ataques espirituais que ele está recebendo, que não são poucos, né? E retorne aí o modo crescimento, porque é o que ele precisa, é o que o Brasil precisa. Eu acho que ele pode fazer uma diferença grande dentro da política, e um Senado talvez seja só o começo. Certo, meus irmãos? É isso que eu tenho para dizer. Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!